Gente, hoje eu quero falar com você sobre um tema e que talvez quando você olha para essa apresentação, olhe e pensa assim, mas isso não é assunto do tesoureiro falar? Afinal de contas, revitalização de igreja tem a ver com... O pessoal está aprendendo, estou gostando de ver. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Nós temos o costume de achar que revitalizar alguma coisa tem a ver com estrutura. Tijolo, parede, pintura, projeção, comunicação, eletrônica. Mas hoje eu quero trabalhar com você algo um pouco diferente. Uma visão um pouco diferente a respeito disso. Eu quero destacar duas coisas que o pastor Mateus falou e eu tenho percebido que as palestras têm se conectado. E eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas para mim o que acontece hoje nesse auditório é uma Jesuscidência. É uma providência divina. Ele falou duas coisas que me chamou a atenção. A primeira delas é que nós somos o povo da Bíblia. Só que isso eu ouvia quando eu era bem menorzinho, alguns anos atrás. Você já percebeu que ao entorno, ao redor, nós não somos chamados de povo da Bíblia? O que será que está acontecendo com a gente? E além disso, uma outra coisa que o pastor pontuou é que nós precisamos olhar para fora. Não ficarmos concentrados dentro da nossa bolha, da nossa igreja local. Então eu quero convidar você para que nós possamos olhar um pouquinho para fora sobre a questão do cristianismo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a nossa igreja aos últimos anos tem trabalhado, tem crescido, tem se movimentado. Mas em detrimento do nosso avanço, do nosso trabalho, os dados mostram que o cristianismo ele tem decrescido, tem diminuído. E quando a gente olha para esse gráfico aqui, para essa apresentação, a gente percebe que na Europa o cristianismo tem caído cada vez mais. E quando a gente vai para a América do Norte, onde é o berço do adventismo, a gente percebe que a situação envolvendo o cristianismo é ainda pior do que a Europa. Quando a gente vem para a América Latina, América do Sul, a gente percebe que nós já caímos ao longo dos últimos anos 5%. E quando a gente trata de Brasil, está tendo um crescimento cada vez mais exponencial de pessoas que se declaram sem religião, em torno de 9%. Mas atenção, pastores de distritos de Cuiabá, quando nós falamos de capitais, esse número tende a subir de 9% para 25% da população. E aí nós começamos a se questionar, mas quais são os fatores? Esses podem ser vários. A gente pode falar de um conflito geracional, de pessoas que mudaram de igreja, de urbanização, de custo de manutenção. Eu me lembro que no meu primeiro distrito, há alguns anos atrás, uma irmã me procurou e falou assim, pastor, eu estou muito chateada. Pastor, a igreja não cresce, pastor. A igreja não avança, a igreja não trabalha. Eu perguntei para ela, irmã, qual é a causa que a senhora acha? Ela falou, pastor, o povo está começando a morar demais na cidade. Irmãos, hoje no Brasil nós somos 85% da população morando em centros urbanos. E o que eu quero apresentar para vocês aqui, não é da gente passar um pano sobre como estão nossas igrejas, mas de nós pensarmos como que a nossa igreja tem se comportado. E aí daí, naturalmente, eu falei sobre a Europa, falei da América do Norte, falei da América Latina, falei do Brasil. O que está faltando falar? Hein? E a LM, como é que nós estamos? Mas seria muita arrogância da minha parte dizer aqui qual igreja que precisa ou não de revitalização. Então eu quero fazer uma brincadeira com você, um teste com você. Não sei quantos de vocês já assistiram nas redes sociais aquela brincadeira em que à medida em que você se reconhecer em um dos pontos, você vai levantando um dedo. Quem já viu essa brincadeira? Você vai levantando o dedo, ok? Então eu quero que você participe dessa brincadeira comigo, tá bom? Vamos lá? Eu peguei dado desse livro, que é um livro em inglês, mas que ele é muito bom, que trata sobre revitalização de igrejas, que ele fala sobre igrejas efetivas, sobre equipes efetivas, melhor, para igrejas vitais. E daí, resumidamente, ele me mostra 7 sinais de uma igreja que está passando por processo de declínio. Vamos contar comigo? Se é a sua igreja, levanta a mão, ok? Levanta o dedo, tá bom? Vamos lá, número 1, leiam comigo. Perderam o senso de missão. Se a sua igreja perdeu o senso de missão, levanta o dedo, ok? Número 2, esperam que o pastor seja enfocado apenas no cuidado de quem?
Dos membros. Alguém já levantou algum dedo aí? Deixa eu ver. Hoje já temos algumas mãos levantadas. Misericórdia. Número 3, não priorizam as comunidades, as necessidades, melhor, da comunidade em que a igreja está localizada. É aquele grupo que está lá, só lá dentro, que não sabe o que acontece do lado de fora, na comunidade, na vizinhança. Número 4, se preocupam mais com as tradições, a despeito delas não mais atenderem a necessidade do quê? Do presente. E eu preciso alertar vocês de uma coisa, a tradição não é um problema. O problema da tradição é quando ela toma o lugar da missão. Ok? Número 5, priorizam o que, gente? Eventos e departamentos a despeito da missão. Número 6, orçamento priorizando a estrutura do que o quê? Missão. E número 7, prioridade em cultos e não em uma espiritualidade contínua. É aquela igreja que quer investir ali no programa, no evento, traz o pregador, traz o cantor, mas não tem uma continuidade ao longo da semana. Deixa eu perguntar para vocês aqui, 7 pontos. Quem pontuou de 1 a 3? Deixa eu ver as mãos aí, 1 a 3. Ok, temos algumas mãos. Ok, 4 e 5, deixa eu ver as mãos. Tem gente que nem abaixou a mão, misericórdia. Quem pontuou todos os 7? Tem gente que está na UTI. Deixa eu falar para vocês uma coisa, amigos. Sobre revitalizar a igreja, a ideia não é da igreja sobreviver à cidade, mas comunicar com a cidade. Se a igreja está instalada naquele local, é justamente para servir a comunidade pela qual ela pertence. E para isso, pensando nessa dor de termos igrejas que precisam passar por revitalização, que igrejas que têm movimento, mas falta missão, nós estamos promovendo aqui no campo da Associação Leste Mato Grossense um projeto chamado Reviva, que tem como objetivo renovar, discipular e multiplicar. E para nós darmos início a isso, no próximo dia 23 e 24 de junho, que será na semana que vem, nós teremos módulos de trabalho de revitalização de igreja com os pastores aqui da capital, aqui em Cuiabá. Sabe por que nós queremos isso? Porque nós queremos revitalizar a igreja lá de Real Parque. Porque nós queremos revitalizar a igreja, queridos irmãos, lá de Vista da Chapada. Porque nós queremos revitalizar a igreja lá do CPA 3, por exemplo. E a nossa ideia é de trabalhar abrangendo, começando com os pastores, e depois vamos levar esse projeto até onde, gente? Até as igrejas. Para estender para todo o campo. E nós vamos trabalhar basicamente 4 ênfases aqui, e que foram muito bem mencionadas. A primeira delas, a administração eclesiástica, no sentido de nós tentarmos, com muita oração, pela busca do Espírito Santo, trabalhar essa atribuição de funções, que foi citada aqui anteriormente pelo pastor Mateus, sobre a função do ancião, do pastor distrital, a função dos membros da igreja. Também queremos trabalhar uma igreja missional, como foi mencionado aqui pelo pastor Valdomiro. Uma igreja que tem intenções de alcançar a comunidade. Também mencionado anteriormente, vamos trabalhar com os pequenos grupos, algo que a Associação Leste Mato Grossense tem como DNA, como identidade, mas que nós possamos, dentro de Cuiabá, em todo o nosso campo, promover igrejas orgânicas, que não dependem de paredes para adorar ao Senhor. E por fim, e não menos importante, nós queremos promover o discipulado nesse campo. Entendendo que a minha função, mais importante do que cumprir um requisito, é conseguir ter alguém nos braços do mestre, cumprindo definitivamente a missão. Um pedido que eu faço para vocês: orem. Orem pelos módulos. Orem pelas igrejas. Porque eu imagino que em cada distrito desse campo tem uma igreja, pelo menos, que necessita passar pelo processo de revitalização. E eu quero, nesse momento, convidar você, mais uma vez, da forma que você está, a orarmos por isso. Por favor, feche seus olhos. Vamos clamar ao nosso Deus. Bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome pelas oportunidades e pelo conhecimento adquirido hoje aqui. Mas, Senhor, nós temos igrejas que precisam ser revitalizadas. Nós queremos, Senhor, colocar cada uma dessas igrejas e seus membros em suas mãos. Abençoe, Senhor, nossos pastores, nossas igrejas, nossos membros, e que essas igrejas que hoje talvez estejam vivendo um desânimo, possam ainda viver o primeiro amor do Evangelho. Seja conosco, nós oramos por Jesus. Amém.